Bom, vamos resolver agora um exercício sobre leis de Newton. Então, a gente tem aqui o enunciado da questão. Um quadro pesando 8 newtons é suspenso por dois fios com tensões T1 e T2, conforme mostra a figura. Então, pede-se para encontrar o valor de cada tensão. Então, tá aqui a figura, um quadro suspenso por dois fios. Então, vamos lá. O primeiro passo é anotar todas as informações que a gente tem na questão. Então, a primeira informação é um quadro pesando 8 newtons, que é a nossa força gravitacional. Então, é o primeiro valor da questão. Ele fala que o quadro está suspenso por dois fios, tensão T1 e tensão T2, que é o que quer que encontre os valores. Outra informação é que o quadro está em equilíbrio, ou seja, a nossa aceleração é igual a zero. Em consequência, a gente sabe que a força resultante é a massa vezes a aceleração, então a nossa força resultante vai ser igual a zero. A outra informação é que existe três forças atuando no corpo, no quadro, que são a força gravitacional, a força peso, a tensão T1 e a tensão T2. Sabendo que a aceleração é igual a zero, a gente tem que então o somatório das forças vai ser igual a zero. Então, agora o segundo passo é exatamente isolar essas forças. Para isso, a gente vai usar o diagrama de corpo livre, que consiste em quê? Desenhar o corpo com as forças atuantes. Então, vai ser isso que vamos fazer. Então, vamos lá. Tá aqui o nosso desenho. No próprio desenho já está indicado, na própria figura, mas vamos lá. Isolar o nosso quadro com a força gravitacional, a nossa força peso. Aqui com a tensão T1 e aqui com a tensão T2. Então, agora a gente tem que referenciar, criar a referência dos eixos Y e X. Nesse caso, tá aqui o eixo Y e o eixo X. Então, referenciamos aqui. Depois disso, o próximo passo é fazer a decomposição das forças nos eixos X e Y. Então, para decompor essas forças, eu preciso saber os ângulos envolvidos. Então, eu vou lá achar esses ângulos. Voltando lá para a nossa figurinha, vou fazer ela aqui. Eu consigo achar os valores. Tá aqui de novo nossa força peso, a nossa força gravitacional, a tensão T1, a tensão T2. Lembrando que é vetor. Aqui é o ângulo de 30, aqui o ângulo de 60. Vamos lá, determinei que o meu eixo é esse daqui. Meu eixo X e o meu eixo Y e o meu eixo X. Vamos lá. Fazendo aqui por semelhança de triângulo, eu tenho que esse ângulo é 30. Então, cortando aqui o meu eixo na perpendicular, aqui é 90. Então, eu tenho que esse meu ângulo aqui, que T1 faz com Y, é 60.
E da mesma forma para T2, se aqui é 60, aqui 90, eu tenho que esse meu ângulo é 30. Em relação ao eixo horizontal, eu vou ter que então aqui é 60 e aqui em relação a T1 é 30. Então pronto, diante desse desenho já com os ângulos eu tenho como decompor as forças. Então vamos lá. Escrevendo a tensão T1. Pelo desenho eu sei que a tensão T1, eu vou ter aqui, ó, uma componente no eixo X, eu vou ter aqui uma componente no eixo Y. Então eu posso escrever que T1 vai ser o quê? T1x mais T1y, desculpa. Fazendo a mesma coisa para T2. Então, da mesma forma, vamos lá, eu vou ter, decompondo aqui, T2y, e decompondo aqui eu vou ter o quê? T2x. Então, eu tenho, da mesma forma para T1, uma componente no eixo X e uma componente no eixo Y. E agora eu faço aqui, ó, a minha decomposição da minha força-peso, minha força gravitacional. Então eu vou ter o quê? Minha força gravitacional em X é 0, então isso daqui seria minha força gravitacional em X é 0. E eu vou ter o quê? Uma força gravitacional em Y. Ela age somente no eixo Y. Então, vamos lá. Agora, visto isso, eu vou escrever as minhas equações. Eu tenho, então, que meu T1x vai ser igual ao quê? Volta lá para a figura. Eu sei que esse ângulo aqui, lá pela figurinha, é um ângulo de 30 graus. Então, em X eu vou ter T1 cosseno de 30. Faço a mesma coisa para Y. T1y vai ser o quê? T1, vamos lá, decompondo, jogando lá projetando para o eixo Y. T1 seno de 30. Pronto, tenho as equações para T1x e T1y. Faço a mesma coisa para T2x e T2y. Então, vamos lá. Decompondo T2 na direção x, eu tenho o quê? Então, eu tenho menos, se observar aqui, ó, quando eu decomponho, ela tá indo para o eixo negativo de x. Então, eu tenho menos T2 seno, T2 cosseno de 60. Vamos lá, esse ângulo aqui, ó, como a gente viu, esse ângulo é de 60. Só lembrando aqui, ó, esse ângulozinho é de 60. Da mesma forma agora, ó, eu vou fazer T2y, decompondo para o eixo Y lá, projetando T2 para o eixo Y, tô no eixo positivo de Y, T2 seno de 60. Então, a gente já tem a equação para o eixo Y de T2. E agora, a outra força, a nossa força gravitacional, que foi dado o valor na questão, que vai ser o quê? 8 newtons, já foi dado. Então, eu tenho todas as relações dos valores da tensão T1, T2 e da força gravitacional. O próximo passo, o terceiro passo, é escrever
as equações para os eixos. Então, a gente, vamos lá. Voltando aqui, no eixo X. Para o eixo X, eu vou ter o quê? Vamos voltar aqui no desenho. Eu tenho T1x. Então, tá aqui T1x menos o quê? T2y. Menos T2x, desculpa. E isso tudo tem que ser igual a zero. O sistema tá em equilíbrio. Vou fazer a mesma coisa agora, ó, para a equação no eixo y. No eixo y eu tenho o quê? Vamos lá. Eu tenho T1y mais T2y menos o quê? A minha força gravitacional. E isso tudo tem que ser igual a zero. Então, tá aqui. Agora, eu vou simplesmente escrever as minhas relações de T1x, T2x, T1y, T2y e o valor da força gravitacional. Então, para o eixo x, eu tenho T1x, como a gente viu, é T1 cosseno de 30. T2x menos T2 cosseno de 60. E isso tudo tem que ser igual a zero. Então, daqui eu tiro que T1 tem que ser T2 vezes cosseno de 60 sobre cosseno de 30. Daqui eu tiro que meu T1 é T2 vezes cosseno de 60 sobre cosseno de 30, me dá um valor de 577. Então, a primeira relação eu tenho que T1 é 0,577 de T2. Então, isso daqui é a minha primeira relação. Vamos guardar essa relação. Agora, vamos fazer para o eixo Y. No eixo Y, a gente tem aqui, ó, lembrando, T1y mais T2y menos a força gravitacional igual a zero. Só que a gente viu que T1y é T1 seno de 30. T2y é T2 seno de 60. E a força gravitacional é igual a 8 newtons. Então, a gente tem outra relação. Então, aqui a gente vai tirar, vamos lá botar os valores. A gente vai ter T1 seno de 30 é meio, mais T2 seno de 60, 0,866, igual a 8. Então, essa é a segunda relação. Então, agora é só fazer um algebrismo matemático, a questão de resolução de sistema. Eu tenho aqui minha primeira relação e tenho a minha segunda relação, 0,5 de T1 mais 0,86 de T2 igual a 8. Que eu vou usar o método aqui para resolver esse sistema? Eu vou usar o método de substituição. Na equação 2, que tem T1, eu vou substituir pelo valor que foi encontrado na equação 1. E aí eu vou ter uma incógnita só, vou ter tudo em relação a T2. Aí eu vou achar o valor de T2, com o valor de T2, volto para a relação 1 e acho o valor de T1. Então, vamos lá. Então, vou ter 0,5 T1, vou substituir o valor de T1 em relação a T2, que está aqui nessa primeira relação. Então, meio vezes 0,77577 de T2 mais 0,86 de T2 igual a 8. Então, vamos lá. Fazendo as continhas, eu tenho 0,885 de T2
mais 0,86 de T2, que tem que ser igual a 8. A mesma incógnita posso somar, então 1,1545 de T2, que tem que ser igual a 8. Então, daqui eu tiro que o valor de T2 é 8 dividido por 1,1545, que é 6,93 newtons. Então, vamos lá. Agora, com esse valor de T2, de 6,93 newtons, eu jogo na primeira relação. T1 igual a 0,577 T2, e eu vou descobrir o valor de T1. Então, T1 é 0,77 de T2. Só que T2 nós encontramos que é 6,93 newtons. Então, T1 vai ser 0,577 vezes 6,93. Então, T1 é 3,99 newtons. Então, toma aí. A gente tem o valor de T1 e temos o valor de T2 encontrado. Simples assim. Então, vamos lá. Para qualquer tipo de exercício que envolve lei de Newton, o que vocês têm que fazer? Primeiro, separar todas as informações que estão no enunciado. Depois, fazer o diagrama de corpo livre, onde a gente isola o corpo com suas forças atuantes, decompõe as forças, escreve uma equação para o eixo X e uma equação para o eixo Y e faz um sistema de equação descobrindo os valores das incógnitas. Então, é só isso e até mais.